Economizar água hoje é ter educação. A cada dia, as represas da região apresentam mais seca. Segundo especialistas, ainda há tempo de evitar situações drásticas como racionamento dentro de casa. Veja alguns exemplos que podem e devem ser seguidos. Nas lojas de construção, a procura por materiais feitos especialmente para economia de água já cresceu este ano. Teve um aumento de 20% na procura por produtos que economizam água, que seriam as bacias com 3 e 6 litros, torneiras com acionamento automático e outros produtos que realmente economizam água. As torneiras com pressão ou as mais fáceis de fechar ajudam a gastar menos. Outra vantagem é o bico arejador. Um dispositivo colocado na ponta da torneira que injeta uma quantidade de ar no fluxo de água e aumenta a sensação de conforto do usuário, do consumidor, e reduz a quantidade de água consumida no processo. Os dispositivos dos vasos sanitários mais modernos regulam a quantidade de água. Já os convencionais podem gastar até 14 litros por descarga acionada. Não é nem tão moderno assim, mas ele não está universalizado nas residências, no caso brasileiro. Mas é um dos dispositivos interessantes, é o que tem dois acionamentos. Um acionamento para rejeitos líquidos e um acionamento para sólidos. Um usa 3 litros e outro usa 6 litros. Mas o especialista lembra que mesmo sem estes materiais mais modernos, é possível economizar. 110 litros de água por dia. Segundo a ONU, essa é a quantidade necessária para uma pessoa viver. Nós estamos aqui numa das primeiras casas sustentáveis da região que aproveita a água da chuva. Wilson, importante esse sistema. As pessoas podem implantar até nas próprias casas, é isso? Sim, nesse caso foi uma casa projetada para esse fim, não só a coleta de água de chuva, como a energia solar, aproveitamento para aquecimento e tudo mais. Veja que é importante, quando a gente economiza energia, no Brasil, a gente está economizando água também, porque nossa energia é predominantemente hidroelétrica, de represas. Então é importante isso aí, e para casas que já existem, já estão construídas, é possível trabalhar o encalhamento para fazer aproveitamento de água de chuva. Isso é uma tendência, certamente no futuro nós teremos uma quantidade muito maior de casas com aproveitamento de água de chuva. O custo para a adaptação não é tão alto se levar em consideração a economia a longo prazo. O importante é que o uso do recurso com responsabilidade se torne uma ação permanente. A solução implantada aqui, que é a utilização de água de chuva para irrigação e lavagem de piso, foi tomada essa decisão levando em conta essa questão de economia da água. É um custo que você vai diluir com a economia de água, No início desta semana, nós estivemos na represa de Natividade da Serra. A situação de seca passa dos limites do aceitável e preocupa a população. As águas da represa já baixaram 15 metros e, segundo os moradores, todos os dias baixam pelo menos mais 15 centímetros. A situação das outras represas da região também preocupa. Essa semana, as represas de Paraibuna e Jaguari atingiram níveis alarmantes. O maior reservatório da bacia do Rio Paraíba do Sul, a represa de Paraibuna, registrou a marca de 14,12% de volume útil. O volume da represa de Jaguari também é considerado crítico, 38,59% da capacidade. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Águas. Por isso, medidas preventivas são agora essenciais e devem sim fazer parte do dia a dia de cada cidadão. O simples fato de esquecer uma torneira pingando hoje é falta de educação. Com certeza. O número de queimadas tem aumentado na região. Segundo um monitoramento do INPE, de janeiro a julho desse ano já são 236 focos. No mesmo período do ano passado, foram apenas 22 ocorrências, ou seja, aumentou 10 vezes. Em Taubaté, de acordo com a Defesa Civil, que auxilia o Corpo de Bombeiros, esse mês já foram 3 chamados. E o que mais chama a atenção é que os incêndios têm sido de grandes proporções. O tempo seco colabora para isso, mas a culpa não é apenas de São Pedro, não. A repórter Janaína Rodrigues tem mais informações ao vivo para a gente desse assunto. Olá, Janaína, boa noite.
Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o chefe da Defesa Civil aqui de Taubaté, o Marcos Querido. Boa noite. Quais ações vocês têm feito aqui no município para evitar esse problema dos incêndios? Bom, a Defesa Civil de Taubaté se preparou junto com o governo do estado. Fizemos a adesão ao programa de combate a incêndio em mata. Recebemos o kit de combate à estiagem, né? Que é um kit que vem municiado para que a Defesa Civil possa auxiliar no combate ao incêndio na mata. E estamos auxiliando sempre o bombeiro quando há necessidade. A gente atende esses chamados através do nosso telefone, do 199, e através também do próprio Corpo de Bombeiros, que sempre nos chama para auxiliar ao combate ao incêndio. Às vezes um cigarro pode, né, trazer um problema grande, é isso? É verdade. Esse período de estiagem ele está sendo mais longo do que o comum e a mata está mais seca. E uma bituca de cigarro jogada na beira de estrada, ela pode ocasionar um incêndio de grandes proporções. Terreno baldio também é importante tomar cuidado, né? Principalmente porque o terreno baldio ele geralmente é próximo de residência e muito mais estrago do que pode causar o incêndio é o dano à saúde das pessoas por conta da fumaça. Certo, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Mônica. Obrigada, Junaína. E as pessoas devem ser mais conscientes, até porque esse tempo seco vai continuar. A umidade relativa do ar despenca, oscilando entre 15% e 25%, colocando as cidades em atenção ou estado de alerta. A previsão do tempo explica que estamos sob domínio de uma forte massa de ar seco. Ao mesmo tempo que temos queimadas na região, há também geada nas áreas de serra. A madrugada de hoje foi a mais fria do ano na região sudeste. Em Campos do Jordão, os termômetros marcaram menos 3 graus. Vamos ver agora o que diz a meteorologia para amanhã. O tempo fica seco em boa parte da região até pelo menos o dia 12 de agosto, mesmo com a passagem de uma frente fria pela costa. O sol aparece pela manhã e eleva as temperaturas à tardes. Pode gear na serra durante a madrugada. Mínima de 3 graus em Campos do Jordão, 8 em Cunha, 9 em Lorena e 11 graus em São José dos Campos. Máxima de 23 graus em Jacareí e Ubatuba e 24 graus em Guaratinguetá e Cruzeiro. Pela primeira vez na história, o Brasil supera os Estados Unidos no ranking de cirurgias plásticas por estética. Foram quase 1,5 milhão de intervenções cirúrgicas só no ano passado. E olha, o público não é só de mulheres, não. Os homens também têm se interessado mas pelas chamadas correções estéticas. O Brasil também já é o segundo país no mundo em cirurgiões plásticos. Mas a quantidade não significa necessariamente qualidade. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 97% dos médicos que sofrem processos na justiça não têm título de especialista. Confira. Michele não tem medo de bisturi. Eu já fiz pálpebra. Estou no pós-operatório de nariz e abdômen, já fiz lipo, prótese de silicone e no inverno sempre eu faço peeling, que é para as manchas, e aplico botox. Aos 34 anos de idade, pelo menos 2 vezes por ano, a universitária mexe em alguma parte do corpo. A próxima cirurgia será em dezembro para aumentar o queixo. Com essa aparência, nem dá para acreditar que ela já foi obesa. Eu sou de uma família de obesos, então até meus 12 anos, eu fico muito gordinha. Querendo ou não, por mais que você tenha uma alimentação saudável, exercício físico como eu tenho, tem marcas no corpo que não somem, só com cirurgia plástica. E eu optei pela cirurgia plástica para dar uma melhorada. Mas é lógico, não abrindo mão de atividade física, de alimentação. Em 2013, o Brasil foi campeão mundial em cirurgia plástica por estética, com 1.490.000 intervenções. O número superou os Estados Unidos, até então líder do ranking, com 1.450.000 procedimentos. Este cirurgião atribui o resultado ao aumento do poder aquisitivo da população e à redução do custo das operações. Hoje você tem próteses de mama mais acessíveis no preço, no custo, do que há 10 a 15 anos atrás. Os materiais utilizados, com o aumento do número de cirurgias, produção em escala maior, diminuição de custo de produção, facilitou na aquisição desse material pelos pacientes. E nós moramos também num país que não podemos esquecer tropical, com um litoral vasto, onde há exposição do corpo, associada à vaidade,
faz com que o número de cirurgia plástica aumente. As mulheres foram as mais vaidosas. Cerca de 10 milhões delas em todo o mundo procuraram as clínicas para principalmente aumentar os seios. 226 mil brasileiras colocaram próteses mamárias no ano passado, perdendo apenas para as americanas. Já em cirurgias de abdômen, o país conquistou o primeiro lugar. Foram realizadas 129 mil no ano passado, o correspondente a 15% do total mundial. No ranking da cirurgia de nariz, o Brasil também foi líder, com 77 mil procedimentos. E os homens estão menos preconceituosos. No ano passado, 1.600.000 enfrentaram o bisturi. Há uma tendência no número de cirurgia plástica no homem e as cirurgias plásticas que eles mais fazem são cirurgia de nariz, cirurgia de pálpebras e lipo. Às vezes o trabalho, a profissão faz com que ele se cuide melhor. Não é só o cabelo, a barba, mas uma melhora da aparência, na apresentação dessa pessoa, faz com que ele procure cada vez mais a cirurgia plástica. O Brasil também já é o segundo país do mundo em cirurgiões plásticos, mas a quantidade não significa necessariamente qualidade. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 97% dos médicos que sofrem processos na justiça não são especialistas. São profissionais de outras áreas da medicina que resolveram atuar nesse segmento. Segundo este cirurgião, existem hoje mais de 5 mil especialistas reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já aqueles que fizeram cursos de medicina estética não estão aptos a realizar os procedimentos. Cirurgia plástica é um ramo da cirurgia geral. Ou seja, o médico precisa de 6 anos de faculdade, ele precisa prestar uma prova para a residência de cirurgia geral e depois ele presta novamente outra residência em cirurgia plástica. Então, na verdade, a formação de um cirurgião plástico são 11 anos. O curso de medicina estética, por sinal, não é reconhecida pela sociedade do Conselho Regional de Medicina. O plástico tem capacidade de fazer cirurgias muito mais invasivas. A medicina estética faz uma medicina mais superficial. Hematomas, abertura de pontos, deformação e até infecções estão entre os principais riscos do pós-operatório. Por isso, para a operação ser bem-sucedida, é preciso procurar sempre especialistas credenciados e clínicas equipadas com centro cirúrgico licenciado pela Vigilância Sanitária. Dependendo do caso, se houver uma grande infecção, se tiver um processo de infecção grave, pode levar a um óbito. Eu acho sempre importante você consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e conhecer os trabalhos dos profissionais também. Veja em instantes, o São José Basquete joga daqui a pouco contra o Internacional de Santos no Lineu de Moura. A expectativa dos torcedores é grande para ver em quadra pela primeira vez os novos jogadores e a estratégia de jogo contra o adversário. E ainda a greve dos professores e funcionários da Unesp já reflete até no bolso dos universitários. Uma dura realidade. A gente volta já, agora às 7h13.